Sempre acreditei que minha vida finalmente estava tomando rumo. Depois de anos de decepções e corações partidos, encontrei alguém que me fez acreditar no amor novamente. Luísa. Ela era tudo o que eu sempre quis. Bonita, gentil, leal. Ou, pelo menos era o que eu acreditava. Nosso casamento estava a apenas alguns dias de distância. E eu nunca me senti tão certo sobre algo em toda a minha vida. Os preparativos estavam caóticos, mas eu não me importava. Estava me casando com a mulher dos meus sonhos e nada mais importava. Minha mãe insistiu que ficássemos separados na semana anterior ao casamento para aumentar a expectativa. Concordei achando que era antiquado, mas inofensivo. Luísa estava ocupada com os retoques finais na decoração da chácara em Atibaia, onde seria a cerimônia, e eu estava hospedado na casa do meu pai, ou mais especificamente, do meu padrasto. Renato, já que ele se casou com minha mãe quando eu tinha 12 anos. Nunca fomos próximos, mas coexistíamos educadamente. Ele sempre foi um pouco dissimulado para o meu gosto. O tipo de homem que conseguia encantar qualquer pessoa e esconder um segredo atrás de cada sorriso. André, você está ansioso para o grande dia? Perguntou ele numa noite enquanto assistíamos ao jogo do Corinthians na sala. Sua voz tinha aquele tom artificial de quem finge interesse. Estou, Renato. Parece que esperei a vida toda por isso. Respondi tentando ser cordial. Percebi que ele verificava o celular constantemente durante nossa conversa. Um pequeno sorriso surgindo em seus lábios cada vez que uma nova mensagem chegava. Não dei importância inicialmente. Na quinta-feira, 3 dias antes do casamento, ouvi uma conversa telefônica entre ele e alguém. As palavras eram sussurradas, quase íntimas. Descartei a princípio, assumindo o pior dos meus próprios pensamentos, mas algo em mim se sentiu estranho. Comecei a notar pequenas coisas, seus sorrisos irônicos quando o nome de Luísa surgia, a maneira como evitava contato visual. Mas disse a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico. Naquela noite, jantamos no Família Mancini, aquele restaurante italiano no centro de São Paulo que minha mãe tanto gostava. Ela falava animadamente sobre os arranjos florais e a lista de convidados, enquanto meu padrasto mantinha aquele sorriso enigmático. Luísa tem bom gosto, comentou ele quando minha mãe mencionou o vestido da noiva. Ela sabe o que quer. Algo no tom dele me incomodou, mas engoli em seco e continuei comendo meu nhoque. O garçom Antônio, que nos conhecia há anos, percebia meu desconforto e me servia mais vinho sem que eu precisasse pedir. Voltamos para casa tarde, depois de passarmos na confeitaria Santa Terezinha para verificar o bolo. Minha mãe foi direto para o quarto, exausta. Fiquei na varanda, olhando para a noite paulistana, as luzes da Avenida Paulista ao longe criando um céu artificial. Renato se juntou a mim, um copo de cachaça Sagatiba na mão. Nervoso? Perguntou ele. Um pouco, admiti. É um grande passo. Você e Luísa combinam, disse ele, hesitando ligeiramente no nome dela. Ela é especial. A maneira como, ele disse, especial, me deixou inquieto, como se conhecesse um segredo sobre ela que eu não sabia, mas novamente, afastei esses pensamentos. Era apenas meu padrasto sendo ele mesmo. Na sexta-feira, Luísa me ligou, sua voz transbordando de excitação. Falamos sobre nossos planos para a lua de mel em Fernando de Noronha, sobre a casa que havíamos comprado no Butantã, sobre o futuro que nos aguardava. Ela parecia genuinamente feliz, o que me fez questionar minhas suspeitas. Como alguém poderia fingir tanta alegria? Estou com saudades, disse ela. Mal posso esperar para sábado. Eu também, respondi sentindo aquela familiar onda de amor. Te amo. Te amo mais, ela respondeu antes de desligar. Olhei para o telefone por um longo momento pensando em como tinha sorte. Luísa era tudo o que eu sempre quis. Nós nos conhecemos no metrô, linha amarela, há 2 anos. Foi um daqueles encontros casuais que mudam uma vida. Ela deixou cair um livro de Clarice Lispector. Eu o peguei.
Nossos olhos se encontraram, e o resto foi história. Desde então construímos uma vida juntos. Nossas famílias se deram bem, especialmente ela e meu padrasto, que compartilhavam um interesse por vinhos e arte moderna. Talvez tenha sido por isso que não vi os sinais. Estava tão envolvido na ideia do amor perfeito que ignorei as pequenas inconsistências, os sorrisos secretos, as conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. Estava cego pela felicidade, surdo para os sussurros da traição. Na noite anterior ao casamento, tive uma despedida de solteiro modesta no bar do Justo com meus amigos de infância, Pedro, Marcelo e Caio. Bebemos cerveja original, contamos histórias antigas e eles me deram conselhos sobre a vida de casado. Voltei para casa à meia-noite, levemente embriagado, mas feliz. A casa estava silenciosa quando cheguei. Minha mãe provavelmente já estava dormindo e Renato não estava à vista. Seu carro, um Honda Civic prateado, não estava na garagem. Achei estranho, mas não pensei muito nisso. Talvez ele tivesse saído para beber com amigos, como eu. Subi as escadas, silenciosamente, para não acordar minha mãe. Quando passei pelo escritório de Renato, notei que a luz do computador ainda estava acesa. A porta estava entreaberta e algo me atraiu para dentro. Curiosidade, talvez, ou premonição. Foi quando vi o tablet dele sobre a mesa, desbloqueado, e foi quando o meu mundo começou a desmoronar. Faltava apenas um dia para o casamento quando tudo desmoronou. O tablet de Renato estava ali, na minha frente com o WhatsApp aberto. Uma notificação piscava no canto da tela, o nome de Luísa seguido por "Ainda sinto seu cheiro em mim". Meu peito gelou. Fiquei paralisado, debatendo comigo mesmo se tinha o direito de abrir a conversa. Mas o estrago já estava feito. Aquela prévia já era uma punhalada no estômago. Olhei por cima do ombro para ter certeza de que estava sozinho. O corredor continuava silencioso. Com o coração martelando contra as costelas, toquei na conversa. O que vi confirmou meus piores temores. Dezenas de mensagens entre minha noiva e meu padrasto. Encontros noturnos. Segredos. Mentiras. Não foi um erro de uma noite, era um caso completo, e tinha começado semanas atrás. Havia até fotos. Algumas borradas, sugestivas, mas inconfundíveis. Uma delas mostrava Luísa no motel Opala, na Avenida Interlagos, aquele que sempre passávamos de carro e brincávamos sobre ir um dia. Deixei o tablet cair sobre a mesa. Minha respiração estava superficial. O quarto girava. A traição era total. E vinha das duas pessoas em quem eu mais confiava. As mensagens detalhavam encontros no apartamento dela quando eu estava trabalhando no escritório da Vila Olímpia, em motéis da Zona Sul. E até mesmo na casa da praia em Bertioga, onde passamos o último Réveillon com a família toda. "Amanhã será difícil te ver com ele", dizia uma mensagem de Renato. "É a última vez. Depois encontraremos um jeito", respondia Luísa. Eles tinham até discutido como seria depois do casamento. Como continuariam se encontrando. Como me enganariam. Planejavam tudo enquanto sorriam para mim, enquanto aceitavam meu amor, minha confiança. Não chorei, não gritei. Algo em mim quebrou em silêncio. Fiquei sentado ali por o que pareceu horas, anestesiado e vazio. Mas então, uma estranha clareza se instalou. Não iria cancelar o casamento. Não. Deixaria tudo acontecer. Olharia nos olhos dos dois, caminharia até o altar e daria a eles o momento que mereciam. E então queimaria tudo, em público. Saí do escritório e fui para o quarto de hóspedes. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto onde o ventilador girava lentamente, como meus pensamentos. Lembrei-me de todas as vezes que Luísa disse que precisava resolver coisas do casamento nos últimos meses. De todas as vezes que Renato ofereceu ajuda com os preparativos. De como os dois sempre pareciam ter piadas internas, olhares que duravam um segundo a mais que o normal. De manhã, quando ouvi Renato chegar, eram quase 5 horas. Ele tentou entrar silenciosamente, mas ouvi a porta da frente e seus passos na escada.
Fiquei imóvel na cama, os olhos abertos, planejando. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Luísa. Bom dia, meu amor. Hoje é nosso último dia de solteiros. Amanhã seremos marido e mulher para sempre. A ironia era tão brutal que quase ri para sempre. Como ela conseguia ser tão falsa? Como ela conseguia digitar aquelas palavras enquanto trocava mensagens com o meu padrasto? Respondi com um simples, mal posso esperar, e uma carinha sorridente. Era hora de começar minha atuação. No ISET, café da manhã, minha mãe estava radiante falando sobre os últimos detalhes, sobre como o dia seria perfeito. Renato parecia cansado, com olheiras profundas, mas sorria e concordava. Ele mal conseguia me olhar nos olhos. Dormiu bem, Renato? Perguntei, mantendo minha voz casual. Ah, sim, ele respondeu, tomando um gole de café. Apenas fiquei até tarde, trabalhando. Trabalhando, repeti, deixando a palavra pairar no ar como uma acusação. Mas ele não percebeu, ou fingiu não perceber. Minha mãe, Dona Regina, preparou tapioca com queijo Minas, meu café da manhã favorito desde criança. Meu filho vai casar, ela dizia, os olhos marejados. Parece que foi ontem que você aprendia a andar na pracinha do Ibirapuera. Sorri para ela, sentindo uma pontada de dor por saber que logo seu coração seria partido também. Ela não merecia isso. Sempre foi uma mulher forte que criou o filho sozinha até conhecer Renato. Trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas, turnos duplos para me dar uma boa educação. E agora seu marido a traía com a noiva do filho. Passei o dia fingindo estar ocupado com os últimos preparativos. Liguei para o Pedro, meu padrinho, para confirmar que ele pegaria as alianças. Verifiquei com o buffet do Espaço Verde em Atibaia se tudo estava certo. Para amanhã, agi como se nada estivesse errado. À tarde recebi uma ligação de Luísa. Sua voz parecia tensa, diferente do habitual. André, está tudo bem? Ela perguntou. Claro, respondi, esforçando-me para soar normal. Por quê? Não sei. Parecia estranho na mensagem de hoje cedo. Estou apenas nervoso com o casamento, menti. Muita coisa para organizar. Ela pareceu aceitar a explicação e conversamos sobre trivialidades por alguns minutos. Quando desligamos, percebi que minha mão tremia. Era difícil falar com ela, sabendo o que sabia. Era difícil ouvir sua voz e não gritar todas as verdades que eu havia descoberto. Naquela noite, tive o jantar do ensaio no restaurante Capim Santo. Todos estavam lá, os padrinhos, as madrinhas, os familiares mais próximos. Luísa usava um vestido branco simples, um prelúdio ao verdadeiro vestido de noiva. Ela estava linda, seus cabelos castanhos caindo em ondas suaves sobre os ombros, seus olhos verdes brilhando sob as luzes baixas do restaurante. Olhando para ela, era difícil acreditar que aquela mesma mulher havia me traído tão friamente. Renato estava ao lado de minha mãe, o braço em volta de seus ombros, a imagem do marido dedicado. Ele propôs um brinde a nós erguendo sua taça de vinho. A André e Luísa, que tenham uma vida longa e feliz juntos. Todos repetiram o brinde, e eu bebi meu vinho lentamente, os olhos fixos nele. Houve um momento, um breve instante, em que nossos olhares se cruzaram, e pensei ter visto um lampejo de culpa em seus olhos. Mas passou rapidamente, substituído por aquele sorriso ensaiado. A noite avançou, e eu continuei minha atuação. Sorri para as fotos, agradeci as pessoas pelos votos de felicidade, segurei a mão de Luísa como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ninguém suspeitava. Ninguém via a tempestade se formando dentro de mim. Quando o jantar terminou, Luísa me abraçou forte. Amanhã, sussurrou ela, seremos apenas nós dois. Sim, concordei, beijando sua bochecha. Apenas nós dois, e todas as nossas verdades. Ela se afastou, confusa com minhas palavras, mas sorri tranquilizadoramente. Estou apenas filosófico hoje. Nos despedimos, e ela foi embora com suas amigas para uma última noite de solteira.
Renato me ofereceu uma carona de volta para casa, mas recusei, dizendo que precisava de ar fresco. Na verdade, não conseguia suportar a ideia de estar no mesmo carro que ele, fingindo que tudo estava bem. Caminhei pelas ruas dos Jardins, o bairro chique de São Paulo onde ficava o restaurante. As mansões com seus muros altos, as árvores bem cuidadas nas calçadas, os carros de luxo estacionados. Tudo parecia irreal agora. Minha vida havia sido uma ilusão, e amanhã seria o dia em que essa ilusão seria estilhaçada para todos verem. Na manhã do casamento, olhei para mim mesmo no espelho e mal reconheci o homem que me encarava de volta. Calmo, frio, calculista. Minhas mãos se moviam com precisão enquanto ajustava a gravata borboleta do smoking que havia alugado na Veste Felice. Era como se alguma outra pessoa estivesse no controle do meu corpo enquanto eu assistia de longe. O sol de outubro entrava pela janela do quarto de hotel em Atibaia, onde me arrumava. Tinha decidido não voltar para casa depois do jantar de ensaio. Não suportava mais a ideia de dividir o mesmo teto com Renato. Disse à minha mãe que queria seguir a tradição de não ver a noiva e passar a última noite sozinho. O Hotel Toscana, com sua arquitetura que imitava uma vila italiana, estava cheio de convidados do casamento. No café da manhã, recebi tapinhas nas costas e brincadeiras sobre estar dando o último suspiro de liberdade. Marcelo, meu melhor amigo e padrinho, entrou no quarto carregando uma garrafa de uísque Chivas. "E aí, noivo, uma dose para acalmar os nervos?" Ofereceu ele já servindo 2 copos. "Claro", respondi, aceitando o copo. Eu não estava nervoso, mas precisava do álcool para adormecer a raiva que fervia dentro de mim. "Tá tudo bem, cara?" perguntou Marcelo, percebendo algo estranho. "Você parece diferente." "Estou ótimo", respondi, forçando um sorriso. "Apenas focado." Marcelo riu. Deve ser isso. Nunca vi você tão concentrado desde aquela prova final de Direito Constitucional na São Francisco." Bebemos o uísque, e ele começou a falar sobre a festa, sobre como tudo estava perfeito, sobre como Luísa estava radiante quando a viu mais cedo. Cada menção ao nome dela era como um pequeno corte, mas mantive minha máscara intacta. "Vamos lá", disse ele finalmente. "A van está esperando para nos levar até a chácara." A cerimônia seria realizada nos jardins da Chácara Santa Vitória, um local charmoso nas colinas de Atibaia. Quando chegamos, o lugar estava deslumbrante. Fileiras de cadeiras brancas dispostas no gramado. Um altar decorado com hortênsias azuis e brancas, as preferidas de Luísa. Lanternas penduradas nas árvores para quando anoitecesse. Era o cenário perfeito para um casamento perfeito. Ou para a farsa perfeita. Os convidados começaram a chegar. Cerca de 200 pessoas vestidas em suas melhores roupas, sorrisos ansiosos, presentes caros nas mãos. Reconheci colegas do escritório de advocacia onde trabalhava, amigos da faculdade, parentes que não via há anos. Todos ali para testemunhar o dia mais feliz da minha vida. Minha mãe me encontrou na sala reservada para o noivo. Ela estava linda em seu vestido azul marinho da estilista Marta Medeiros, o cabelo preso num coque elegante, brincos de pérola que pertenceram à minha avó. "Meu filho", ela disse, ajustando minha lapela com aquele gesto maternal que nunca mudou desde minha infância. "Estou tão orgulhosa de você." Senti um nó na garganta. Por um momento quase desisti do meu plano. Como poderia fazer isso? Como poderia arruinar o dia e expor a verdade na frente de todos? Mas então lembrei das mensagens, das fotos, das mentiras. Lembrei que não era eu quem havia traído a confiança. Não era eu o vilão dessa história. "Obrigado, mãe", disse simplesmente beijando sua testa. Renato apareceu à porta, impecável em seu terno italiano, aquele relógio Rolex que comprou quando fechou o grande negócio com os investidores argentinos. Seu sorriso falso, seus olhos que não conseguiam encontrar os meus. "Está na hora, campeão", disse ele, como se tivesse o direito de usar aquele apelido, como se fosse realmente meu pai. Saímos para os jardins.
O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. As lanternas foram acesas, criando uma atmosfera mágica. O quarteto de cordas tocava Pachelbel suavemente. Tomei meu lugar no altar, ao lado do Padre Paulo, que me conhecia, desde criança, que me deu a primeira comunhão na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Os padrinhos e madrinhas entraram em pares, depois as daminhas, as sobrinhas gêmeas de Luísa, de 5 anos, espalhando pétalas de rosa pelo caminho. Todos sorriram. Todos acharam adorável. Eu apenas esperei, o coração batendo num ritmo estranho, nem rápido nem lento, apenas determinado. E então, a música mudou, a marcha nupcial começou a tocar. Os convidados se levantaram, todas as cabeças se viraram para o final do corredor de flores, onde Luísa apareceu de braço dado com seu pai, seu Antônio, um homem simples do interior de Minas que sempre me tratou como um filho. Ela estava deslumbrante. O vestido branco, com sua cauda longa e delicada, parecia flutuar enquanto ela caminhava. O véu cobria parcialmente seu rosto, mas eu podia ver seu sorriso, seus olhos brilhantes. Por um instante doloroso, vi a mulher por quem me apaixonei, não a mulher que me traiu, mas a ilusão logo se dissipou. Cada passo que ela dava em minha direção era um passo mais próximo da revelação. Cada sorriso que ela trocava com os convidados era mais uma mentira a ser exposta. Vi Renato na primeira fileira, ao lado de minha mãe, seu braço possessivamente em volta dos ombros dela. Vi seus olhos seguindo Luísa, aquele olhar que agora eu reconhecia como desejo mal disfarçado. Luísa chegou ao altar. Seu pai beijou sua bochecha e colocou sua mão na minha. "Cuide bem dela", disse ele com lágrimas nos olhos. Assenti silenciosamente, incapaz de responder. Luísa apertou minha mão, sua pele quente contra a minha, que parecia feita de gelo. Nos viramos para o padre, que sorriu benevolente para nós e começou a cerimônia. "Estamos aqui reunidos." As palavras tradicionais ecoaram pelos jardins. Falou sobre amor, compromisso, fidelidade. Cada palavra era uma farpa em meu peito. Olhei para os rostos à nossa frente. Sorrisos, alguns olhos marejados, expressões de felicidade genuína. Ninguém sabia. Ninguém suspeitava do que estava prestes a acontecer. O padre nos pediu para virarmos um para o outro, e tudo pareceu desacelerar. Os olhos de Luísa encontraram os meus tão cheios de esperança. Quase senti pena. Quase. O padre me fez a pergunta. "André Henrique Mendonça, você aceita Luísa Carolina Oliveira como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe?" Deixei o silêncio pairar por um momento longo demais. Os convidados começaram a se mexer em suas cadeiras inquietos. Luísa apertou minha mão, seus olhos questionando. Então eu disse: "Não, não aceito, porque esta mulher tem dormido com meu padrasto pelas minhas costas." Suspiros explodiram da multidão. Cadeiras foram arrastadas, minha mãe deixou cair o buquê que segurava. O rosto de Luísa perdeu toda a cor. Sua boca se abrindo, depois se fechando. Nenhuma palavra, apenas choque. Renato levantou-se de seu assento como um homem tentando desfazer um acidente de carro em câmera lenta. Tirei o tablet do bolso interno, do paletó, abri a galeria e virei a tela para todos. "Isto", eu disse, "é o que a traição parece. Isto é o que o amor esconde, sob rendas brancas e luxúria covarde." Minha voz estava surpreendentemente firme. Não gritei, não precisava. O silêncio que seguiu minhas palavras era ensurdecedor. Luísa começou a chorar. Grandes soluços que sacudiam seu corpo delicado dentro daquele vestido perfeito, que agora parecia uma fantasia grotesca. "Andréa, por favor", ela implorou. "Não é o que você está pensando." "Não?", perguntei, minha voz agora perigosamente baixa. "Então me explique o que significa 'ainda sinto seu cheiro em mim'. Me explique as fotos. Me explique os encontros no Motel Opala enquanto eu trabalhava até tarde." Seus olhos se arregalaram ao perceber que eu sabia de tudo.
Cada detalhe, cada mentira. Minha mãe se levantou, cambaleando como se tivesse sido fisicamente atingida. Seus olhos iam de mim para Renato incrédulos. Renato? Sua voz era um sussurro quebrado. É verdade? Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu rosto, normalmente tão controlado, tão charmoso, estava desfigurado pelo pânico. Aquele homem, que sempre tinha as palavras certas, que sempre sabia o que dizer, estava mudo. Seu Antônio, o pai de Luísa, parecia ter envelhecido 10 anos em 2 minutos. Ele se aproximou da filha, segurou seus braços, forçando-a a olhar para ele. Luísa, o que você fez? Perguntou ele, sua voz trêmula. Ela não conseguia responder, apenas chorava. Seus ombros caíam derrotados sob o peso da verdade exposta. Os segundos que se seguiram pareciam esticados como elástico. O caos se instalou nos jardins da chácara Santa Vitória. Pessoas cochichavam, algumas se levantavam. Outras simplesmente olhavam fixamente como se assistissem a um acidente de carro na Marginal Pinheiros. Não conseguiam desviar o olhar, mas também não queriam ver. Isso é um absurdo. Renato finalmente conseguiu dizer, recuperando parte de sua compostura. André está obviamente perturbado, sob pressão. Dei um passo à frente, o tablet ainda na mão. Perturbado? É assim que você quer jogar, Renato? Então vamos ouvir suas próprias palavras. Comecei a ler em voz alta algumas das mensagens, cuidadosamente selecionadas para não deixar dúvidas, mas também para não ser completamente vulgar, na frente de crianças e idosos. A cada frase via o rosto de minha mãe se contrair de dor. Ela encarava Renato com descrença, depois Luísa, depois a mim. Regina, eu posso explicar. Renato se virou para minha mãe, estendendo a mão para tocá-la. Ela recuou como se o toque dele pudesse queimá-la. Luísa caiu de joelhos, o vestido de noiva se espalhando ao seu redor como uma poça de leite derramado. Suas madrinhas, amigas desde a faculdade de publicidade na FAAP, correram para ampará-la. Elas olhavam para mim com uma mistura de choque e acusação, como se eu fosse o vilão por expor a verdade. O padre Paulo, visivelmente desconcertado, tentava restabelecer alguma ordem. Meus filhos, talvez devêssemos continuar esta conversa em um ambiente mais privado. Não, padre, respondi firmemente. Não há nada privado nesta situação. Eles não se importaram com privacidade quando planejavam me fazer de idiota. Por que eu deveria me importar agora? Seu Antônio, o pai de Luísa, se aproximou de Renato. Apesar de ser um homem de estatura menor, naquele momento parecia gigante em sua fúria. Você seduziu minha filha? Um homem da sua idade? Renato ergueu as mãos defensivamente. Antônio, não foi assim. O punho de seu Antônio conectou-se com o maxilar de Renato antes que ele pudesse terminar a frase. O som do impacto ecoou pelo jardim, seguido por suspiros de choque. Renato cambaleou para trás, quase caindo sobre os arranjos de flores. Pai, não, gritou Luísa, tentando se levantar, o vestido dificultando seus movimentos. Ver Luísa se preocupando com Renato mesmo naquele momento foi a confirmação final de que eu havia feito a escolha certa. Não havia amor verdadeiro entre nós. Talvez nunca houvesse. Minha mãe se aproximou de mim, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Você sabia e não me contou? Descobri ontem à noite, mãe. Respondi, sentindo pela primeira vez uma pontada de culpa. Não tive coragem. E escolheu fazer isso? Ela gesticulou para o caos ao nosso redor. Na frente de todos? Eles não mereciam privacidade, repeti, mais baixo desta vez. Eles não pensaram em você quando se envolveram. Não pensaram em mim. Os convidados começaram a se dispersar, alguns murmurando desculpas constrangidas, outros abertamente curiosos, tirando fotos discretamente com seus celulares. Em questão de minutos isso estaria no Instagram, no WhatsApp, circulando por toda São Paulo. O casamento que não aconteceu. O noivo que expôs a noiva.
a família destruída em público. Marcelo, meu padrinho, se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Vamos sair daqui, cara. Você já fez o que tinha que fazer. Parte de mim queria ficar, continuar a confrontação, extrair cada gota de verdade daqueles dois. Mas de repente me senti exausto, como se tivesse corrido a São Silvestre inteira, sem treinamento. O peso dos últimos dias da descoberta da atuação finalmente caiu sobre meus ombros. Vamos, concordei finalmente. Comecei a caminhar para longe do altar, passando por Luísa, que ainda estava de joelhos, chorando. Ela agarrou minha perna quando passei. André, por favor. Sua voz era um sussurro quebrado. Me deixe explicar. Parei e olhei para ela. O rosto que eu amei, que beijei tantas vezes, que sonhei ver todas as manhãs ao acordar, agora parecia o de uma estranha. Não há nada para explicar, Luísa. As mensagens explicam tudo. As fotos explicam tudo. Removi suavemente sua mão da minha perna. Espero que tenha valido a pena. Continuei caminhando, consciente dos olhares que me seguiam. Alguns com pena, outros com admiração. Muitos simplesmente chocados. Minha mãe veio atrás de mim pegando meu braço. Filho, espere, não vá embora assim. Preciso ficar sozinho, mãe, disse, beijando sua testa. Me desculpe por fazer isso assim, mas você também merecia saber a verdade. Eu sei. Ela assentiu, lágrimas escorrendo livremente. Mas agora temos que lidar com isso, juntos. Amanhã, prometi. Hoje só quero distância. Ela entendeu, sempre entendeu. Mesmo quebrada por dentro, minha mãe ainda conseguia ser forte por mim. Marcelo me conduziu até seu carro, um Jeep Renegade que ele havia comprado recentemente, orgulhoso de sua primeira grande aquisição. Entramos e ele deu partida, afastando-nos da chácara e do caos que deixei para trás. Através do retrovisor, vi Renato discutindo acaloradamente com algumas pessoas. Gestos grandes, aquela expressão de quem tenta se justificar. Vi Luísa sendo levada por suas amigas para dentro da casa principal, o vestido de noiva arrastando pela grama. Para onde quer ir? Perguntou Marcelo, quebrando o silêncio enquanto dirigia pela estrada que conectava Atibaia à rodovia Fernão Dias. Qualquer lugar longe daqui, respondi, deixando minha cabeça cair contra o encosto do banco. Talvez Campos do Jordão. Só preciso de montanhas, frio e distância. Campos do Jordão será, ele concordou, aumentando o volume do rádio onde tocava Pais e Filhos da Legião Urbana, uma ironia que não passou despercebida por nós dois. Enquanto os quilômetros passavam, senti uma estranha mistura de emoções. Havia dor, claro, decepção, raiva, mas também havia algo inesperado. Alívio, como se um peso tivesse sido removido de meus ombros. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Meu celular começou a vibrar incessantemente no bolso. Mensagens, ligações, notificações. O circo já havia começado. Amigos querendo confirmar se os rumores eram verdadeiros. Parentes preocupados. Colegas de trabalho curiosos. Desliguei o aparelho sem verificar nenhuma delas. O mundo poderia esperar. Quer falar sobre isso? Perguntou Marcelo, enquanto passávamos pela Serra da Mantiqueira, as montanhas imponentes, aparecendo no horizonte. Não agora, respondi observando o céu que começava a escurecer. Agora só quero esquecer que este dia existiu. Ele assentiu, respeitando meu silêncio. Esse era Marcelo, amigo desde os tempos do Colégio Santa Cruz. O cara que nunca forçava uma conversa, que sabia quando apenas estar presente era suficiente. Chegamos a Campos do Jordão quando as primeiras estrelas já pontilhavam o céu. O ar frio da serra entrou pelas janelas do carro, limpando meus pulmões do cheiro de flores do casamento, do perfume de Luísa, da colônia cara de Renato. Paramos em uma pousada na Vila Capivari, daquelas com lareira e chocolate quente servido, à noite. Vou te deixar aqui.
Disse Marcelo quando estacionamos. Tem certeza que quer ficar sozinho? Tenho, confirmei. Preciso disso. Mas obrigado por tudo. Sem essa, cara. É para isso que amigos servem. Ele me deu um abraço forte. Me liga se precisar de qualquer coisa, e digo qualquer coisa mesmo. Se quiser que eu volte lá e quebre a cara daquele filho da... Já entendi. Interrompi com um pequeno sorriso, o primeiro genuíno em dias. Vou ficar bem. Entrei na pousada. Reservei um quarto por algumas noites e finalmente me permiti respirar. A adrenalina começava a diminuir, deixando espaço para a exaustão. Desabei na cama, ainda vestindo o smoking do casamento que não aconteceu, e olhei para o teto de madeira. O telefone do quarto tocou, me sobressaltando. Era a recepcionista, perguntando se eu gostaria de jantar no restaurante da pousada. Não, obrigado, respondi. Só preciso descansar. Desliguei e continuei deitado, imóvel. Pelas janelas abertas podia ouvir o som distante da música na praça central. Turistas passeando, risadas. A vida continuava lá fora, alheia ao terremoto que havia sido meu dia. Meu último pensamento antes de adormecer, ainda vestido, foi que amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida sem Luísa, sem Renato, sem mentiras. E estranhamente isso não parecia tão assustador quanto deveria. A cerimônia se dissolveu em caos total. Enquanto eu me afastava em direção a Campos do Jordão com Marcelo, os convidados ficaram divididos entre os que saíam discretamente e os que permaneciam para assistir ao drama se desenrolar como uma novela das 9 da Globo. Acordei na manhã seguinte na pousada Estrela da Montanha, ainda vestindo as calças do smoking, tendo removido apenas o paletó e a gravata antes de cair no sono. Minha cabeça latejava, não de ressaca, mas do turbilhão emocional do dia anterior. Por um breve momento, ao abrir os olhos e ver o teto de madeira, não me lembrei onde estava ou por quê. Então tudo voltou como uma avalanche. Levantei-me e fui até a janela. Campos do Jordão se estendia abaixo. As casas de arquitetura europeia espalhadas pela encosta da montanha. A neblina matinal ainda pairando sobre os pinheiros. Em outra circunstância, este seria o cenário perfeito para uma lua de mel. A ironia não passou despercebida. Tomei um banho demorado como se pudesse lavar não apenas o suor, mas também as memórias. Desci para o café da manhã servido no jardim de inverno da pousada. Algumas famílias ocupavam as outras mesas, turistas animados planejando seus passeios pelo Morro do Elefante ou pelo Horto Florestal. Ninguém sabia que eu era o noivo que havia exposto a noiva e o padrasto na frente de 200 convidados. Ali, eu era apenas mais um visitante procurando o charme da Serra Paulista. A garçonete se aproximou com a cafeteira. Café, senhor? Por favor, respondi, observando o líquido escuro encher a xícara branca. E você poderia trazer o pão? De queijo? Estou faminto. Era verdade, não comia nada desde o almoço do dia anterior quando mal conseguia engolir um sanduíche. Agora, meu corpo exigia combustível independentemente do estado da minha alma. Liguei meu celular e fui imediatamente bombardeado com notificações. 32 chamadas perdidas. 75 mensagens no WhatsApp. 29 no Telegram. E inúmeras notificações do Instagram e Facebook. Parecia que a notícia havia se espalhado como fogo em palha seca. A primeira mensagem que vi foi de minha mãe. Filho, me ligue quando puder. Estou preocupada. Te amo. A segunda era de Luísa. André, precisamos conversar. Eu sei que errei, mas não é tão simples quanto parece. Por favor, me dê uma chance de explicar. Havia também uma de Renato que nem me dignei a abrir. O audácio daquele homem não tinha limites. As mensagens dos amigos variavam de preocupação genuína a curiosidade mal disfarçada. Alguns ofereciam apoio, outros queriam detalhes sórdidos. A natureza humana em sua forma mais crua. Respondi apenas à minha mãe, dizendo que estava bem e precisava de alguns dias sozinho. Prometi ligar em breve. Para os outros, o silêncio seria a minha resposta.
Após o café, decidi caminhar pela cidade. O frio da serra era revigorante. O ar limpo enchia meus pulmões. Subi até o Morro do Elefante, de onde se podia ver toda Campos do Jordão e as montanhas ao redor. Sentei-me em um banco e fiquei observando o horizonte, tentando organizar meus pensamentos. Estava tão absorto que não percebia a aproximação de uma senhora, até que ela se sentou ao meu lado. Devia ter uns 70 anos, cabelos brancos cuidadosamente penteados, um chale colorido sobre os ombros. Dia lindo, não é? Ela comentou olhando para a paisagem. Sim, concordei, não muito disposto a iniciar uma conversa. Sabe, jovem, vim para cá pela primeira vez há 50 anos em lua de mel. Ela continuou, aparentemente não notando minha relutância. Naquela época, Campos do Jordão era apenas um pequeno vilarejo. Agora olhe só. Assenti educadamente, esperando que ela logo se cansasse e me deixasse em paz. O coração partido traz as pessoas para as montanhas, ela disse repentinamente. O ar fino, a altura. Parece que estamos mais perto do céu e mais longe dos problemas. Olhei para ela surpreso. Como a senhora... Ela sorriu. Está escrito no seu rosto, filho, e nos seus olhos. Conheço esse olhar. Já o vi no espelho. Por alguma razão, talvez porque ela era uma estranha, talvez porque parecia genuinamente sábia, me vi contando a história. Não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente. A traição, a decisão de expor no altar, a fuga para as montanhas. Ela ouviu sem interrupções, sem julgamentos. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para o vale abaixo. Sabe, quando meu marido me traiu com minha irmã mais nova, pensei que meu mundo tinha acabado, ela finalmente disse. Isso foi há 30 anos. Hoje olho para trás e agradeço. Agradeça? Perguntei, incrédulo. Sim, agradeço por ter descoberto quem eles realmente eram antes que fosse tarde demais. Antes de mais anos desperdiçados. Antes de filhos. A dor é terrível agora, mas imagine descobrir depois de uma década de casamento. Suas palavras me atingiram como um raio. Era verdade. Por mais doloroso que fosse, eu havia sido poupado de um casamento baseado em mentiras, de uma vida compartilhada com alguém capaz de tal traição. O que a senhora fez depois? Perguntei. Reconstruí minha vida, um tijolo de cada vez. Mudei para Campinas, abri uma pequena livraria, fiz novos amigos. Eventualmente conheci um homem bom, honesto. Estamos juntos há 25 anos agora. Ela sorriu. A vida tem um jeito engraçado de nos dar exatamente o que precisamos, mesmo quando achamos que estamos perdendo tudo. Ficamos ali por mais algum tempo, conversando sobre coisas triviais, sobre a cidade, sobre livros. Seu nome era Dona Cecília, e ela estava visitando com o marido que ficara no hotel descansando de uma caminhada longa no dia anterior. Quando nos despedimos, ela apertou minha mão com força surpreendente para alguém tão pequena. Você vai ficar bem, André. A tempestade passa. Sempre passa. De volta à pousada, encontrei Marcelo no saguão. Ele havia dirigido de volta para me trazer uma mala com roupas que pegou no meu apartamento. Imaginei que você não ia querer usar esse smoking por mais 3 dias, disse ele, entregando a mala. Você é um santo, Marcelo. Agradeci, genuinamente, tocado pelo gesto. E aí, como estão as coisas lá embaixo? Perguntei enquanto subíamos para meu quarto. Ele soltou um suspiro pesado. Um circo como você pode imaginar. A mãe da Luísa está devastada. O pai dela ainda quer arrancar a cabeça do Renato. Sua mãe, bem, ela está segurando as pontas, mas dá para ver que está destruída. Senti uma pontada de culpa. Não pela exposição em si, mas por como afetou minha mãe. Ela não merecia passar por isso em público. E os outros? Os convidados? Estão fazendo o que as pessoas sempre fazem, fofocando. A história já está por toda São Paulo. Você é meio que uma lenda urbana agora, o cara que expôs a noiva no altar. Revirei os olhos. Ótimo. Era exatamente o que eu queria. Fama. Olha, falando nisso. Marcelo hesitou.
Algumas emissoras tentaram conseguir seu contato. Querem entrevistas. E tem gente oferecendo dinheiro por sua versão da história. Estão brincando, né? É a sociedade do espetáculo, meu amigo. Todo mundo quer um pedaço do drama alheio. Balancei a cabeça enojado. Diga a todos que podem esperar sentados. Não vou transformar minha vida em um reality show para entreter desconhecidos. Marcelo ficou para o jantar. Fomos a um restaurante de fondue no centro da cidade, onde bebemos vinho demais e falamos sobre os tempos de faculdade, sobre viagens que fizemos, sobre qualquer coisa exceto o casamento fracassado. Por algumas horas consegui me sentir quase normal novamente. Quando ele se foi prometendo voltar no fim de semana, me vi novamente sozinho com meus pensamentos. Meu celular continuava vibrando ocasionalmente com novas mensagens, que eu continuava ignorando. No terceiro dia em Campos do Jordão, finalmente liguei para minha mãe. Sua voz parecia cansada, mas firme. Como você está, filho? Sobrevivendo, respondi honestamente. E você? O mesmo. Ela fez uma pausa. Renato saiu de casa. Pedi que levasse todas as coisas dele. Boa decisão. Não foi fácil. Ela admitiu. 12 anos juntos, mas depois do que ele fez não tinha como continuar. Conversamos por quase uma hora. Ela me contou que Luísa havia tentado falar com ela para explicar, para pedir perdão. Minha mãe recusou. Algumas coisas não têm perdão, filho. Ou pelo menos não têm esquecimento. Antes de desligarmos, ela disse algo que ficou comigo. Você sabe o que mais me dói? Que eles pensaram que podiam nos enganar para sempre. Que éramos tolos o suficiente para nunca perceber. Isso mostra o quanto nos desprezavam. Era verdade. A traição não era apenas física. Era uma subestimação cruel da nossa inteligência, da nossa dignidade. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não voltaria para São Paulo imediatamente. Não enfrentaria o circo midiático, os olhares, de pena, a fofoca desenfreada. Em vez disso, estendi minha estadia na pousada por mais 2 semanas e liguei para o escritório, pedindo férias atrasadas que nunca havia tirado. Claro, André, disse meu chefe, Ricardo, com aquela voz compreensiva que revelava que ele já sabia de tudo. Leve o tempo que precisar. O Maurício pode assumir seus casos por enquanto. E assim comecei meu autoexílio nas montanhas. Cada manhã, caminhava por horas pelas trilhas da região. À tarde, lia livros que comprei na pequena livraria da cidade. Romances, biografias, qualquer coisa que me transportasse para longe da minha realidade. À noite, jantava sozinho em pequenos restaurantes onde ninguém me conhecia, onde podia ser apenas mais um turista apreciando a culinária local. Aos poucos, a dor foi mudando de forma. Não desapareceu. Acho que nunca desapareceria completamente, mas transformou-se em algo mais gerenciável, menos agudo. A raiva cedeu lugar a uma espécie de gratidão resignada, como Dona Cecília havia previsto. Gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Em alguns momentos, me pegava pensando em Luísa, não com raiva, mas com perplexidade. Como alguém que eu julgava conhecer tão bem poderia ter me enganado tão completamente? Tinha havido sinais que eu ignorei? Ou ela era simplesmente uma atriz, excepcional, capaz de viver uma mentira sem deixar transparecer? E em outros momentos me lembrava de detalhes do nosso relacionamento que agora ganhavam um novo significado. As vezes que ela cancelou planos de última hora. As longas ligações, que terminavam abruptamente quando eu entrava no quarto. A súbita insistência em que Renato ajudasse com os preparativos do casamento, algo que achei estranho na época, mas descartei. O quebra-cabeça da traição tinha muitas peças, e lentamente eu as encaixava, formando uma imagem completa que, por mais dolorosa que fosse, pelo menos fazia sentido. Já se passaram 6 meses desde aquele dia. Deixei São Paulo, mudei meu número, desapareci da vida deles sem deixar rastro. Eles tentaram me contatar, claro. Cartas, e-mails, pedidos desesperados de perdão. Não respondi. Algumas verdades não precisam de fechamento. Algumas feridas
cicatrizam melhor sozinhas. Mudei-me para Paraty, uma pequena cidade histórica no litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro. Comprei uma casa simples perto da praia do Jabaquara, com uma varanda de madeira que dá para o mar. O tipo de lugar que sempre sonhei ter quando me aposentasse, mas que decidi não adiar mais. A vida é curta demais para esperar pelo momento certo. Pedi transferência para o escritório da empresa em Angra dos Reis, a menos de 1 hora daqui. O trajeto pela Rio Santos todas as manhãs, com o mar de um lado e a Mata Atlântica do outro, serve como uma forma de meditação. Uma preparação para o dia, um lembrete de que há beleza no mundo, independentemente das dores que carregamos. Voltei a pintar, algo que não fazia desde a faculdade. Minha varanda virou um pequeno ateliê improvisado. Nada profissional, apenas uma forma de expressar o que às vezes as palavras não conseguem. Paisagens marinhas, principalmente. O movimento das ondas, a luz do sol refletida na água, as pequenas embarcações de pescadores que saem de madrugada e voltam ao entardecer. Minha mãe veio me visitar no mês passado. Está mais magra, com mais rugas ao redor dos olhos, mas há uma nova força nela. Sentamos na areia da praia, os pés tocando a água morna do mar de março, e conversamos como não fazíamos há anos. Ele tenta entrar em contato ainda, ela disse, referindo-se a Renato. Manda flores para o hospital, e-mails, cartões. E você? Não respondo. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Ela me contou que vendeu a casa em São Paulo, aquela que dividiu com ele por mais de 1 década. Mudou-se para um apartamento menor em Moema, mais próximo do Hospital das Clínicas onde trabalha. Começou aulas de dança de salão, algo que sempre quis fazer, mas Renato considerava coisa de velho. Estou redescobrindo quem sou sem estar à sombra de um homem, ela disse com um sorriso tímido. É assustador, mas também libertador. Entendi perfeitamente o que ela queria dizer. Quanto a Luísa, soube por amigos em comum que ela se mudou para o exterior. Londres, aparentemente. Conseguiu um trabalho em uma agência de publicidade internacional, aquele tipo de oportunidade que ela sempre mencionava querer, mas nunca perseguia de verdade enquanto estávamos juntos. Talvez a exposição pública tenha sido o empurrão que ela precisava para recomeçar em outro lugar, longe dos olhares acusadores e cochichos. Não sinto nada quando penso nela agora, nem raiva, nem amor, nem saudade. Apenas uma espécie de vazio neutro, como quando recordamos um filme que assistimos há muito tempo. Sabemos que aconteceu, lembramos vagamente da trama, mas não há emoção atrelada à memória. Meus amigos, mais próximos como Marcelo, ainda mantêm contato. Ele vem me visitar regularmente trazendo notícias da capital, cervejas artesanais que descobriu e seu bom humor inabalável. Foi ele quem me contou que Renato perdeu vários clientes depois do escândalo. Aparentemente, homens de negócios conservadores não apreciam fazer acordos com alguém cuja falta de caráter se tornou tão pública. Karma é uma coisa real, cara, disse Marcelo, bebendo sua cerveja na minha varanda enquanto assistíamos ao pôr do sol. Não acredito em karma, respondi. Acredito em consequências naturais das nossas escolhas. Dá no mesmo, não? Talvez ele estivesse certo. Em abril, conheci alguém. Seu nome é Helena, professora de História na Escola Municipal de Paraty. Nos encontramos durante a Festa Literária Internacional, eu fotografando as ruas históricas, ela guiando um grupo de adolescentes em um projeto escolar. Um café virou um jantar, que virou longas caminhadas pela praia e conversas que duravam até o amanhecer. Não nos apressamos. Ambos carregamos cicatrizes. Ela de um divórcio difícil, eu do meu quase casamento desastroso. Estamos construindo. Algo lentamente, com cuidado, com honestidade. É refrescante. O que você faria se eu traísse sua confiança? Perguntei certa noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante no centro histórico. Ela não se surpreendeu com a pergunta. Apenas considerou por um momento, seus olhos castanhos fixos nos meus. Eu iria embora.
respondeu simplesmente. Sem drama, sem exposição pública, apenas iria embora. Porque a vida é curta demais para gastar com pessoas que não valorizam nossa confiança. Sua resposta me tranquilizou de uma forma que ela provavelmente não imagina. Nas noites de lua cheia, quando a maré está alta e as ondas batem com mais força contra as pedras, às vezes me pego pensando no que poderia ter sido a casa que Luísa e eu havíamos comprado no Butantã, os filhos que planejávamos ter, a vida que imaginei para nós. Sinto uma pontada de tristeza, não pela perda daquele futuro específico, mas pela perda da inocência que me permitia acreditar nele sem questionamentos. Mas essas noites estão ficando mais raras. Na maioria das vezes durmo tranquilamente, embalado pelo som do mar e pela brisa que entra pela janela do quarto. Acordo com o canto dos pássaros e o cheiro de café que preparo na minha máquina italiana, presente de mim mesmo no último aniversário. Alguns meses atrás, recebi um convite inesperado. Uma galeria de arte em Paraty queria exibir algumas das minhas pinturas como parte de uma mostra coletiva de artistas locais. Meu primeiro instinto foi recusar. Nunca me considerei um artista de verdade, apenas um advogado que pinta como hobby, mas Helena me convenceu a aceitar. O que você tem a perder? Ela argumentou. No pior dos casos, ninguém compra. No melhor, você descobre uma nova paixão. A exposição aconteceu em um casarão colonial restaurado no centro histórico. Minhas telas, visões do mar em diferentes momentos do dia, capturando a mudança de luz e cor, ficaram expostas ao lado de obras de artistas muito mais experientes. Me senti um impostor, mas também estranhamente orgulhoso. Para minha surpresa, vendi 3 quadros logo na noite de abertura. Um casal de São Paulo se apaixonou pela minha interpretação do nascer do sol na Praia do Sono. Uma senhora idosa comprou a pintura de um barco de pescador solitário navegando sob a lua cheia. E Helena, sem me dizer, adquiriu minha favorita, uma vista da minha própria varanda com a cadeira de balanço vazia voltada para o mar, aguardando seu ocupante. Para pendurar na minha sala, ela disse, assim tenho um pedaço do seu mundo, no meu. Foi o gesto que me fez perceber que estava pronto para seguir em frente completamente. Não apenas existindo no presente, mas também sonhando com o futuro novamente. Na semana passada, recebi uma carta. Sem remetente, apenas meu nome e endereço em uma caligrafia que reconheci imediatamente. Luísa. Por um momento considerei jogar fora sem abrir. Mas algo me disse que precisava ler para realmente encerrar esse capítulo. A carta era surpreendentemente breve. André, não espero seu perdão, nem mesmo sua compreensão. Apenas quero que saiba que lamento profundamente o sofrimento que causei. Não há justificativas para o que fiz, apenas consequências que carrego comigo todos os dias. Espero que você tenha encontrado a paz que merece. Eu ainda estou procurando. A minha! Luísa! Dobrei a carta e a guardei em uma gaveta. Não senti raiva, nem vingança, nem aquela satisfação amarga que talvez esperasse sentir. Apenas uma estranha paz, como se um último nó tivesse sido desatado dentro de mim. Naquela noite, caminhei sozinho pela praia até o porto dos pescadores. As luzes das casas refletiam na água escura, criando pequenas ilhas de brilho no mar negro. Um velho pescador consertava suas redes sob a luz de um lampião, suas mãos enrugadas movendo-se com a precisão que só a experiência traz. Boa noite, seu André. Ele me cumprimentou. Todos se conhecem em Paraty. Vai sair para pescar amanhã? O tempo vai estar bom. Talvez, respondi sorrindo. Ainda estou aprendendo. A gente nunca para de aprender no mar. Ele filosofou. Nem no mar, nem na vida. Fiquei ali por um tempo, conversando com seu Joaquim sobre marés, sobre os melhores lugares para pescar robalo, sobre o vento que vinha mudando de direção nas últimas semanas. Assuntos simples, práticos, reais. A vida em sua forma mais básica e de alguma forma mais verdadeira. Ao voltar para casa, passei pelo centro histórico, onde turistas ainda vagavam pelas ruas de pedra, tirando fotos das casas coloridas e iluminadas. Alguns bares ainda estavam abertos, música ao vivo escapando pelas janelas.
A cidade estava viva, pulsante. E eu também estava. Não apenas sobrevivendo, mas vivendo de verdade. A traição havia me definido por um tempo, mas não mais. Agora era apenas uma parte da minha história, não o capítulo principal. Na varanda de casa, sentei-me na cadeira de balanço, a mesma da pintura que Helena comprou, e olhei para o mar. A lua crescente criava um caminho prateado sobre a água negra. Ao longe, as luzes de alguns barcos pontilhavam o horizonte. Algumas noites, penso sobre o que poderia ter sido. A casa, a vida, as mentiras. Mas a maioria das noites, durmo tranquilamente. Porque escolhi a verdade em vez da ilusão. E no silêncio que se seguiu à tempestade encontrei algo melhor que a vingança. Encontrei a mim mesmo.